É o talento. Né? O empreendedorismo vem muito daquilo do talento, do que você ama fazer e começa a fazer e como é que você precifica, né? Quando eu pedi a conta no banco, eu trabalhei 10 anos no maior banco internacional no Brasil e eu tinha um cargo de gestão, eu era gerente geral. Qual que é o maior banco? Pode falar o nome ou não? Pode, é o Santander. Ah, Santander. Então, eu era gerente geral no Santander, não batia ponto, tinha uma flexibilidade, mas trabalhava muito. Eu trabalhava mais de 12 horas por dia, porque eu abria a agência às 7 da manhã e eu, no mínimo, ia embora às 7 da noite. E eu tinha uma limitação, aquele salário, e se eu batesse todas as metas e o sol fizesse assim uma curva e tal, e abrisse um arco-íris, eu ganhava uma boa premiação. Era muito difícil. É pra não ganhar. É pra não ganhar. Daí eu ficava assim, gente, mas se eu me dedicar com essa mesma força, intensidade que eu trabalho aqui, com o que eu amo fazer aqui, fora daqui, eu posso fazer outra precificação. Então, eu tive que buscar uma fonte de renda que seria a minha fonte de renda principal fazendo o que eu amava fazer. Então, quando eu pego, às vezes, servidores públicos, poxa, eu passei no concurso porque eu quero uma estabilidade. Tá tudo bem você querer isso, mas é só isso? Daí a pessoa, não, eu quero um pouquinho mais. Então, qual que é a fonte de renda que a gente pode agregar você sendo servidor público? Jenny, eu posso, sei lá, dar aula de inglês, eu curto ensinar, a pessoa tem paciência. No sábado e no domingo, ela pode fazer 2 horas de curso de inglês para alguém e cobrar R$400, dependendo do nível, R$200. Aquele empresário que quer aprender rápido, poxa, 400 vezes 2, vezes 8, aquilo é 12 meses. Entendeu? Então, aquilo vai começando, só que é o quê? O que ela gosta de fazer. Dificilmente, Vini, dá certo uma segunda fonte de renda quando a pessoa não gosta. Então, por exemplo, poxa, eu já tô trabalhando, já não tá puxado. Já tá cansada. Daí eu tenho que ir lá. Então, assim, ela não vai. Ou ela vai se ela for para resolver uma dívida, uma pendência passada. Uau. Errei, agora eu tenho que corrigir esse negócio. Então, eu vou dar um jeito, né? Então, por exemplo, eu passei por um baita perrengue na minha vida, assim, mas muito perrengue. Eu saí de uma renda de 30 mil familiar para uma renda de 3 mil. Daí eu falei assim, como é que você vive, né? Ali, com 10%. No mercado financeiro tem uma premissa, que uma das coisas mais desafiadoras que existe é você baixar padrão de vida, Sim, é a parte mais... Eu falo muito sobre padrão de vida, viver o padrão de vida ideal, né? E quando eu tive essa queda, que foi uma queda muito pesada na minha família, que foi uma renda grande que meu marido perdeu, a gente teve que se reinventar. Então, teve que mudar carro, mudar tudo, mudar a forma de restaurante, de amigos, e a gente perdeu muita coisa. Só que a gente conheceu muitas coisas. Aprendeu muito, né? E nesse período a gente amava comida japonesa. Assim, pensa que é uma pessoa que ama, né? Eu falei assim, eu devo ter um sanguinho em algum lugar aí, né? No Japão, porque eu amo. Só que a gente não tinha grana pra comer comida japonesa. Daí eu falei assim, gente, mas como é que eu vou fazer? Eu amo. Eu passava na frente do restaurante japonês e eu ficava assim, sabe? Babando, assim. Assim, e agora? Não tinha, não dava. Tava tudo muito contadinho. Peguei minhas férias, pensei, vou fazer um curso de culinária japonesa. Eu fiz um curso de 1 semana de culinária japonesa para aprender a fazer sushi, sashimi, pelo menos o basiquinho. Como é que corta o salmão, como é que limpa o salmão, como é que tira a espinha do salmão. Eu precisava saber aquilo. Vinícius, a gente comeu comida japonesa por 1 ano, gastando muito menos, eu fazendo em casa. Então, assim, você arruma um jeito quando você passa. Então, Deus me permitiu ter muito dinheiro muito nova e não entender algumas premissas, porque eu vinha de uma família muito simples. Então, minha mãe, aposentada por invalidez, meus pais se separaram quando eu tinha 1 aninho, eu sempre estudei em escola pública. Minha mãe não tinha grana para pagar o cursinho para eu fazer. Então, e eu queria muito trabalhar com dinheiro, porque eu ia com ela ao banco e voltava e eu via que o dinheiro dava acesso às pessoas, acesso às viagens, acesso à comida, acesso às coisas. E eu comecei a falar assim, eu quero trabalhar com dinheiro, porque dinheiro vai me levar onde eu quero. O dinheiro vai ser o meu veículo. E isso ficou muito forte na minha cabeça. Então, quando eu só tive 2 empregos. O meu primeiro emprego, na minha primeira entrevista, eu fui contratado. E eu cresci muito rápido. Eu entrei ganhando R$150 com 16 anos. E daí, em 3 meses, eu fui contratada para auxiliar. Daí, meu salário já foi para 900. Top, né? 150 para 900. Nossa, é um progresso, né? Demais, 16 anos. Daí, com 17, eu fui promovida a chefe administrativo. Tá lá na minha carteira. Daí eu falei assim, gente do céu, 17 anos chefe. Mas é que eu não tinha limite. Eu trabalhava muito. Jenny, tá na hora de ir embora. Então eu vou. Eu entregava muito. Então, assim,
qual é a entrega para o resultado. Mas essa característica de entregar muito, ela geralmente o que a gente percebeu aqui é que ela tá muito atrelada ao nível de necessidade que você já vivenciou. Sim. O que a gente percebeu foi que desde atleta, desde grandes empresários, as pessoas que mais tinham uma capacidade de movimentar, de gerar ação, eram as pessoas que proporcionalmente tiveram uma necessidade muito grande. Isso aconteceu com você? Aconteceu. Você tem uma necessidade muito grande de... Quando eu vivi aquele período, né, de criança, crescendo devagarinho, eu tive que aprender a juntar dinheiro com 12 anos para quando eu fosse para a praia, eu ter dinheiro para comprar sorvete, comprar aquelas coisinhas. Então eu comecei lá. Então o dinheiro sempre foi pouquinho acesso para mim, né, bem devagarzinho. Quando eu consegui o primeiro emprego, consegui um cargo, um salário melhor, eu falei assim, caramba, mas não é isso, eu quero mais. Então eu precisava entrar no banco. Foi quando eu consegui bolsa e eu consegui entrar na melhor faculdade de economia do Paraná. Só que eu perdi a bolsa 2 anos depois, porque eu não conseguia acompanhar aquela velocidade e no mesmo período eu já estava no banco. Então, como eu sou muito intensa, né? Qual que é o problema aqui? Essa chama me deixa até mais intensa. Você é capricorniano ou não? Não, Não? sou aquariana. Aquariano, É muito estranho, né? Mas eu era intensa em trabalhar muito mais, porque me dava mais acesso do que a faculdade. Então, eu chegava atrasada na faculdade, o professor assim, é Jenny, chega, professor, só, né, desculpa, só. Então, assim, eu preciso me dedicar onde me dava mais acesso, mais dinheiro, que era no banco. Então, eu trabalhava muito forte no banco, por isso que eu cresci tão rápido no banco. Só que, nesse crescimento, meu marido, na época, eu conheci meu marido com 17 anos. Então, namoro, noivado, e a gente tá casado, vai fazer 14 anos agora. A gente passou por todos esses ciclos, né? E nesse ciclo que eu tava te contando, que eu fui fazer a culinária, o cursinho de culinária japonesa, a gente teve que aprender com muito pouco a ter coisas que a gente amava. Então, quando a gente fala da segunda fonte de renda, né? Como que você aprende com muito pouco continuar tendo o que você gosta? Você vai começar a ter uma criatividade muito maior que sai, assim, acho que do fundo do estômago, assim, sabe? Aquela coisa, assim, você tem que pensar em coisas diferentes. Só que isso faz com que você não aceite mais passar por aquilo. Então, Deus me permitiu passar por uma escassez muito grande, entender qual é o desemprego, como que a pessoa tem que cair o padrão de vida, na dor, não foi no amor. Como que você precisa pensar no teu futuro e por que você não tinha uma boa reserva de emergência? Então, para eu sentir hoje o que muitas famílias sentem, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, um crescimento gigantesco de pessoas inadimplentes. Não, né? sabe o que eu vi ontem? Ontem ainda, acho que à noite eu vi uma matéria na Forbes que diz que 70 milhões de brasileiros estão endividados. Tem uma dívida ativa, assim. Aumentou, Caraca, né? aumentou 14% É muita coisa, né? as famílias que ganham acima de 10 salários mínimos, que é uma boa faixa, né? Você entende desses 70 milhões, que é quase 50%, vai, tipo 30% da 30%. população, tá endividado. Isso tá mais atrelado ao ganhar pouco de fato ou muito mais atrelado a não saber lidar com o que ganha? Muito mais atrelado ao não saber lidar com o que ganha. Assim, é nítido. Eu faço palestra, assim, e a gente faz algumas enquetes para entender a galera que está ali buscando. E a galera, às vezes, ganha pouco e alguns têm dinheiro guardado e o outro ganha o triplo e não tem dinheiro guardado. Então, tá muito mais ligado nas enquetes que a gente faz às pessoas que não têm o conhecimento. Então, quando você não sabe, você não tem nem aquele sentimento de culpa. Você simplesmente vai vivendo. Poxa, se meu salário é 3 mil, eu posso gastar 3 mil. Ninguém te falou que você deveria gastar só 2.700. A pessoa fica... Só que se ela passou por aquela pressão, escassez, em algum momento da vida, ela vai ter uma lembrança na memória dela que ela tem que cuidar. Pra não voltar mais, né? Mas se ela não teve? Se os pais nunca abriram, porque é um tabu, né? Mas eu acho que tem um outro lance também que talvez a pessoa se acostume. Porque eu venho de uma família muito simples também. E assim, dificuldades, desafios não faltou, né? E nem por isso todas as pessoas que fizeram parte do meu ciclo em algum momento saíram também dessa situação, mesmo tendo essas experiências negativas. Mas eu acho que chega um ponto que se a pessoa viver muito aquilo, ela acaba se acostumando. Aí ela sabe que ela não vai mais morrer, que ela vai dar um jeito, que depois de 2 meses ela vai conseguir pagar aqui, daí vai fazer uma outra dívida lá. E vai ficar anos nisso, né? E foi algo que eu percebi muito forte.
Que a pessoa, tipo assim, beleza, já entendi que funciona assim mesmo e vai viver a vida assim, empurrando com a barriga. Tem uma expressão muito forte. Tem. Né? Mas, Vini, é a mesma situação que a gente tem sobre seguro de vida. Por que você faz o seguro de vida? Não quero deixar nada pra ninguém se eu morrer, né? Mas por que você faz seguro do teu carro? Poxa, meu carro vale... Mas peraí, o carro vale mais que você? Foi você que comprou o carro ou foi o carro que te comprou? Entendeu? Então, entra em vários conceitos que a gente tem no Brasil sobre compra, sobre aquisição, sobre reserva de emergência, sobre ter dinheiro. As pessoas, elas não têm, de fato, conhecimento. Então, eu quero te dar super parabéns por você entregar no podcast tanta informação, tanto conteúdo relevante sobre processo. Porque as pessoas, elas muitas vezes não sabem qual processo elas têm que viver. Então, elas não decidem, elas não escolhem e elas não querem pagar o preço. Eu tenho hoje vários amigos que eles não têm nem um terço do patrimônio que eu já conquistei com a idade que eu tenho. Mas por quê? Porque eles não quiseram abrir mão de algumas viagens, eles não abriram mão dos finais de semana. Dos prazeres momentâneos. Daí você vai olhar difícil, né? no peso ali, né, de certificação, de estudo, de conhecimento, e a pessoa foi ficando só com aquela graduação básica. E as conexões, e aonde que ela estuda, e aonde que ela vai. Daí você vai subindo, e a pessoa vai ficando. Daí, quando você vai conversar com essa pessoa de novo, porque você, né, poxa, passou pela minha vida, né? Você não consegue nem falar direito com essa pessoa. Essa pessoa tá tão distante, infelizmente, por conta das decisões dela. Ela sofreu igual você, teve o mesmo período que você, mas ela tomou decisões de ficar. E se contentou com um certo padrão ali, né? Não aprendeu nada sobre educação, tá ótimo ganhar o salário que ganha, e daí a pessoa vai ficando. Eu lembro até hoje, a gente tava fazendo um churrasco em casa, e eu tava conversando com a minha amiga, os meninos estavam lá na churrasqueira e as meninas estavam na sala, né? E eu falei assim, recebi uma proposta do Banco Itaú, tal, comentei assim, sério, que legal. Eu falei o número, eles me ofereceram X. Daí ela, nossa! Eu falei assim, não, amiga, mas eu só vou por 3X. Você tá doida? Isso não existe. Eu falei, não, pra você, né, de um jeito delicado, mas por que não existe? Eu sei o que eu entrego, o resultado que eu entrego pro banco. Se o banco vai me pagar 20 mil reais, eu sei quantos milhões eu tô ajudando ele a faturar. Dela, mas sério que dá pra receber isso de salário? E ela trabalhava numa outra empresa, tal, só que a realidade, a visão dela era muito limitada. E daí eu comecei a perceber, eu falei assim, nossa, não dá pra comentar mais algumas coisas. Então é quando você começa a mudar de fase. E eu acredito muito que as pessoas que estão com você numa fase, às vezes não estão preparadas para ir com você para a próxima fase. E tá tudo bem. Você tem que respeitar, tem que honrar o Mas que isso, você passou. Você acha que esse fator que faz algumas pessoas continuarem progredindo e outras não, qual que é esse fator determinante? O que determina se a pessoa vai continuar aprendendo, evoluindo, progredindo ou não? A escolha e a preguiça. Esse é o que você vê. Eu percebo, assim, muitas pessoas têm preguiça. Preguiça de pesquisar, preguiça de realmente entender o que ela pode ter a mais de fonte de renda, não querer trabalhar mais. Então, eu tenho uma amiga que fala assim, Jenny, eu não conheço pessoa que trabalha tanto quanto você. Eu falei, peraí. Quem trabalha demais ganha pouco dinheiro. Então eu tenho que trabalhar. Assim, então eu tenho que arrumar. É bom esse feedback. Mas tem que ter um limite. Tem uma hora que você precisa trabalhar um pouco mais, né? Eu falei pra minha filha... Em algum momento da sua vida você vai ter que fazer isso. Tem. E quando eu pedi a conta do banco, minha filha estava com 9 meses. Daí o meu superintendente falou assim, você é doida? Tua filha tem 9 meses, você vai pedir a conta pra empreender agora? Eu falei assim, Deus falou que tá na hora. Deus falou comigo que tá certo e eu vou ter que executar esse planejamento. Então, foi a minha maior prova que eu posso fazer o que eu faço. Eu tive que fazer comigo e sabendo que eu já tinha passado pelaquela fase. Eu já tinha vivido aquele momento muito difícil, já tinha tido uma recuperação, a gente já estava super estável, já tinha voltado a ser investidor, estava tudo bem, mas era um all-in, né, no poker. All-in, agora vai. As cartas que eu tenho, eu sei o que eu vou executar. Então, eu não tinha preguiça. Tá? Então eu trabalhava cedo, quebrava salto, eu andava na chuva, chegava no cliente, o cliente, Jenny, eu só vou ter 10 minutos para te ouvir. Vamos falar em 10 minutos, daqui a pouco ele, não, Jenny, fica mais um pouco, vai falando. Então assim, teve muitos desafios, sabe, Vini? Então eu tive que romper a preguiça, eu tive que romper a humilhação, eu tive que romper muitas vezes aquela sensação
que você estava sentindo já, isso não vai dar certo, esse cliente não vai querer fazer o planejamento. Porque ninguém vende hoje planejamento financeiro. Oi, é muito louco porque eu tive um intervalo de tempo que eu trabalhei com isso. Uhum. E foi uma experiência bem bacana, mas me chamou uma característica que me chamou muita atenção. Que era o seguinte, a empresa lá também vendia planejamento financeiro. E era muito louco porque as pessoas a maioria dos clientes que iam buscar o planejamento financeiro era quando já não tinha mais opção nenhuma, que já estava totalmente endividado. Só que essas pessoas elas já não tinham dinheiro para pagar o planejamento financeiro, porque era um serviço relativamente caro para quem está endividado, né? Sim. Então eu comecei a perceber, falei, cara, é muito louco, né? Porque enquanto a pessoa tem dinheiro, que ela poderia otimizar esse dinheiro, enfim, ela esperou ficar numa situação muito difícil para gastar para consertar. Mas quantas muito louco, né? propagandas você vê sobre planejamento financeiro? Eu vendo planejamento financeiro, você não vê isso. Você vê propaganda de qualquer outro tipo de produto, mas você não vê a venda disso real. Tá, e mas as pessoas não procuram também. Mas por que não é algo mais vendável se a gente está numa região, numa cultura que necessita muito? As pessoas ainda não entenderam a importância ou é porque não teve Eu acho que falta duas coisas. A importância e o que eu percebo, a gente atende centenas de casais hoje, de famílias na Invest for You, eles não sabem